Muito bem, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula abençoada, graças a Deus, começando nossa aula, a continuação do nosso curso hoje, dando continuidade ao módulo 5, obsessão, né? Na aula passada a gente falou o conceito de obsessão, como é o princípio ali da conexão pela faixa vibratória. Mas antes vamos fazer a nossa abertura, para que a gente dê início à aula, né? Então, a partir desse momento, eu convido vocês a trazer o pensamento para o momento presente, para o aqui e o agora. Busque agora uma respiração mais profunda e tranquila. Enche o seu peito de ar e solte. Isso. Respire fundo. Traga o pensamento para o já, para o agora. Mantenha a sua mente no momento presente, deixando de lado as preocupações da semana, a correria do dia a dia, da rotina de casa, do trabalho, voltando para você mesmo, se conectando a si mesmo a partir de agora. Então você vai relaxando cada parte do seu corpo, procure tranquilizar e relaxar cada parte do seu corpo. Respire, enche o seu peito de ar e solte. Isso, vai relaxando. Desde os seus pés, passando pelas pernas, passando pelos quadris, pelo peito, ombros, braços. Relaxa as mãos, o seu pescoço. Relaxa todo o seu rosto, suas pálpebras, seus olhos, testa, couro cabeludo. Enche o peito de ar e solte. E assim, com esse relaxamento que você vai fazendo com o seu corpo, você vai serenando, tranquilizando a sua mente, voltando a sua concentração e a sua atenção do agora para si mesmo, conectando a si mesmo. Então, te convido a agradecer por mais uma semana abençoada, mais um dia e por mais uma oportunidade desta aula de darmos continuidade ao nosso curso. Agradeço. Vamos agradecendo e com isso nos conectando também aos nossos mentores espirituais, nossos amigos responsáveis por este curso da espiritualidade. Vamos nos conectando a Jesus, a Deus. E com esse sentimento de gratidão, você vai acendendo a sua própria luz, que vem lá do seu coração, da sua alma, irradiando de dentro para fora. Visualize sua luz crescendo, expandindo, aumentando, envolvendo todo o seu corpo, envolvendo todo o ambiente em que você se encontra. E assim, irradiando, nós vamos fazer a oração inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja.
Respire mais uma vez. Enche o seu peito de ar e solte. Vai tomando consciência do seu corpo físico. Isso. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Alinhados, conectados. Boa noite, Elô. Seja bem-vinda à nossa aula. Boa noite, pessoal. Obrigada. Como foi pedido, né, na última aula, a gente vai ilustrar esse módulo, esse assunto da obsessão, com alguns casos que eu vou pedir para vocês estarem buscando e trazendo para nós, para a gente fazer uma aula mais ilustrada mesmo, para a gente refletir sobre os casos que a gente vê por aí, que a gente lê ou ouve ou fica sabendo de alguma forma. Hoje o Lauro é que se voluntariou para trazer para nós, né, Lauro? Você conseguiu aí pegar algum caso para trazer para nós? Consegui, então. Esse caso aconteceu comigo mesmo. Tá? Eu podia até falar de outros casos, mas acontece com a gente, porque veja que eu nunca vibrei como eu tenho essa vibração de agora. Então, eu já tive uma vibração mais baixa, eu já permiti a obsessão acontecer comigo. Eu, quando era novo, eu tinha 18 anos, eu comecei a fumar. Eu fumava cigarro e, e eu tinha aquele conflito comigo que eu estava me matando, mas aquela ideia suicida, mas o cigarro vai ter matado, mas eu não tenho pressa de morrer, né? Então eu me deixava influenciar, eu rezava pouco, não rezava como eu rezo agora, né? Até quando eu casei, o começo foi bacana, aí depois cara, a gente tem a impressão da gente, a gente vê muita violência, a gente se deixa de influenciar pelo ambiente que tu trabalha, né? Porque eu trabalhei na rua, entendi bastante situação ruim, né? E, e infelizmente eu deixei me levar, me tornei uma pessoa bruta, afastada da família, acabei me afastando da família. Você vai cometendo erros e uma falha minha terrível mesmo foi a falta de rezar. Na hora que eu abandonei a reza ali, eu comecei a ir pelo caminho, acabei traindo a minha esposa, a gente se separou há 2 anos, aí depois a gente voltou, né? E eu antes de eu voltar para ela, eu tive eu tenho uma filha, né? Ela é fora do casamento. E essa minha ex ali, eu tive pensamento de matar ela uma vez que nós brigamos. Então chegou num ponto que eu pensei, não, mas eu não sou desse jeito. Eu não posso ser desse jeito. Minha influência não está boa, eu preciso voltar a rezar. Eu preciso voltar a rezar. Eu sou uma pessoa boa, não posso ser esse monstro que eu estou me tornando. Eu estava me tornando um monstro. Aí voltei a rezar, voltei para minha esposa, mas mesmo assim, durante um bom tempo ainda continuei e eu não estava legal. Ainda estava afastado, isolado, pouca má vontade de trabalhar, má vontade com a família, tanto que eu acabei engordando, cheguei a 178 quilos, cara. Aí eu tava me acabando, né? E aí chegou numa caminhada e eu não consegui caminhar direito, cara. Eu andava 5 metros, 6 metros, tinha que parar porque estava com dor. E eu pensei, nossa, eu acho que eu vou morrer.
né? Eu cheguei nesse ponto, acho que eu vou morrer, mas eu não posso morrer agora. Tenho minha família, minha esposa é bacana, meus filhos são bacanas, eu tenho filho para sustentar, não posso dar desgosto para o meu pai, para minha mãe, eu vou ter que mudar. E aí sim que eu retornei para a oração, daí que eu retornei para a oração. Voltei para os estudos, e então eu comecei a afastar, daí eu fui para a bariátrica, fiz a bariátrica, fiquei com medo pra caramba de morrer na operação, né? Mas conseguiu superar a operação da bariátrica ali. E aí comecei a cuidar de mim, me amar, porque a gente, quando se deixa se influenciar nessas faixas negativas, a gente se abandona. Você se abandona, é sério, eu falo isso de coração para vocês. A gente nunca pode abandonar a reza, o amor pela gente mesmo, porque, nossa, eu até me emociono, vocês me desculpem, mas não é fácil, cara. É que a gente se deixa dominar, né? Quando a gente larga a oração, né? Aí um dia eu tava rezando, falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo, né? Eu preciso mudar, eu vou mudar. Eu vou escutar melhor meu anjo da guarda, né? E o meu anjo da guarda sofreu muito comigo, porque eu afrontei pra caramba, meu Deus do céu. Mas quando você se perdoa e se permite, né? Se permite recomeçar, você vai se livrando da má influência dos maus espíritos. Então, hoje eu já não tenho aquela ideia de me matar, já tive. Eu tenho vergonha de dizer, mas eu já tive ideia de me matar, né? Eu já tive aquele abandono de querer largar tudo. Mas hoje não, hoje eu amo minha vida, amo minha família e eu tenho que aproveitar essa chance que Deus está me dando, né? Dessa reencarnação. Então, eu não vou jogar fora. Então, eu passei por quase tudo aquele sintoma que tem na obsessão, né? Com aquele sonho ruim, os pesadelos, aquela, aquela agressividade, né? Eu já fui um cara bastante agressivo, né? Tanto no meu serviço, com a família, mas eu consegui contornar. Tive aquela ideia de abandono da vida social, não queria mais saber de sair, abandono da família. Você entra no piloto automático, cara. Você tá lá, tá aqui casado, tal, tá fazendo outras coisas, tá trabalhando, só que você tá longe, cara. Você tá longe, você não. É horrível mesmo, né? E a ideia da morte, cara, eu queria se matar, tirar a vida. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que parar com isso, né? E a hora que eu voltei a rezar, que eu voltei a pedir proteção, acho que eu fiz as pazes com o meu guardião protetor. Aí eu consegui melhorar, eu estou melhorando, né? Eu estou melhorando. Eu não sou uma pessoa perfeita, então eu nunca vibrei assim, que nem eu estou vibrando agora, né? E eu falhei. Isso aí eu falo de coração para vocês, eu falhei. Se pegar a minha vida lá para trás, eu não achei que eu sou um cara legal, sabe? Não fui legal. Mas eu estou mudando. Eu estou mudando. A gente vai aprendendo com os erros da gente, né? Tem que aprender, né? De um jeito e do outro tem que aprender. Mas, e a oração foi muito importante para mim. A oração de você religar. Eu tive que me religar com Deus para não fazer mais besteira, né? É uma falha, não sei que não é bacana, mas eu me perdoo. Eu me perdoo, eu sei que. E eu sei que se eu abaixar a guarda, se eu parar de rezar, parar de estudar, parar de ter essa sintonia, de querer melhorar, eles vão voltar. Vai ter uma brecha, então eu não posso dar brecha para isso. Seria isso que eu queria passar para você.
Lau, gratidão por você compartilhar com a gente e abrir seu coração aqui, né? E falar da sua vida e assumir os seus erros para nós, né? Dizendo as falhas que você cometeu e que você enxerga hoje que isso pode ter sido um processo obsessivo, né? E eu só tenho a dizer, cara, é isso aí. O importante é a gente enxergar os nossos erros, mas enxergá-los não com a culpa, mas com amor e com perdão. Né? Se a gente tem que perdoar as pessoas, por que não podemos nos perdoar? Né? Isso que você fez é uma lição para todos nós, porque somos humanos, somos falhos, erramos, todos nós erramos, né? Como disse Jesus, quem aqui nunca pecou, atire a primeira pedra. O importante é isso, né? A questão não é o erro em si. O erro, ele pode ser uma oportunidade de aprendizado, se a pessoa quiser, claro. E aí você enxergou que os resultados que você estava tendo não estavam legal. E você precisava mudar. E ao invés de se entregar para a culpa, mesmo tendo passado por momentos muito desafiadores, com pensamentos péssimos, né? Pensamentos suicidas, pensamentos de desistir de tudo, com certeza aí frutos também da obsessão que você sofria, pela sintonia que havia ali, você teve a coragem de encarar seus erros e, como você falou, né, de religar, de recomeçar, de se reconectar a Deus, de se reconectar ao que é bom e trazer de volta a sua essência boa que você tem no coração, né? Se religar ao que é de melhor. E é assim que a gente cresce, né? Porque quem é que não erra, quem não falha, quem acaba cometendo, né, colocando os pés pelas mãos e acaba ofendendo, fazendo alguma coisa que não queria, ou então só percebe depois que fez. O importante é a gente ter o olhar para nos corrigir sempre, buscar corrigir aquele erro para que não possamos errar mais, né? Eu acho que aí que está o segredo da verdadeira evolução, da verdadeira reforma. É a gente enxergar para os nossos erros com perdão, com maturidade, para entender que aquilo não foi legal, porém, sem ficar nos autoflagelando, nos culpando, porque ficar se culpando não vai resolver, né? Não, é querer tapar o sol com a peneira, você ficar se culpando e se punindo por um erro que você cometeu, você vai só piorar a sua situação, né? Não, claro que eu não estou dizendo que o erro é bom, é louvável, não. O erro tem que ser fonte de aprendizado, para que a gente não erre novamente, né? Muita gente, quando se enxerga o erro que cometeu, aí que ela fica pior, aí a culpa come, fica num grau muito alto de culpa, e aí ela se trava ainda mais, aí ela tem ainda mais o desejo de desistir, né? O desejo de largar tudo porque ela não consegue conviver com aquelas ações, com aqueles comportamentos que ela julga errados, né? Então, isso não é um processo de evolução. Você enxergar o erro com culpa jamais vai te fazer evoluir. Você tem que chegar a um erro com maturidade, entendendo que foi um erro e buscar corrigi-los, buscar ser melhor, né? Buscar, da próxima vez, fazer diferente para ter um resultado diferente. Muito obrigado, Laura. Gratidão por você compartilhar. E com relação à obsessão em si, é isso mesmo, né? Você falou de momentos de muito desafio na sua vida, que você se viu perdido, e você julga que boa parte de tudo que aconteceu foi um caso de obsessão, e que você estava numa sintonia, numa frequência baixa, né? E essa frequência baixa foi a responsável para que você se conectasse a espíritos de uma frequência também baixa, e ali você sofresse a influência deles, né? A gente vai ver, pessoal, mais
mais para frente nas próximas aulas, os tipos de obsessão. E nos tipos de obsessão, a gente vai entender esses processos, porque a gente tem desde a obsessão simples, que são apenas... Só um minutinho. Vou voltar a espirrar. Parece que espirro bem, mas não sai. O processo de obsessão simples é desde uma pequena influência, algo que ali fica querendo te manipular nos seus pensamentos, e vai passando pelos graus, aprofundando os graus de obsessão, né? Até chegar nos casos mais graves de subjugação. Isso a gente vai ver mais para frente. Então, Laura, esses momentos que você diz que você passou, as decisões equivocadas que você julga ter tomado, né? Que você se diz perdido, é possível sim que havia ali um caso de obsessão. Pode ser obsessão simples, mas tinha, né, uma influenciação ali na sua mente para que você tomasse algumas decisões que depois, pensando com mais calma, você falou, nossa, como eu fui fazer isso, como eu fui escolher isso, né? Pode falar. No caso do vício do cigarro, com certeza era obsessão, porque quando eu resolvi parar de fumar, que tinha que parar um mês antes da bariátrica, né? Eu peguei e rezei, eu tenho que parar, vocês não têm mais controle sobre mim, eu não quero mais fumar. Se vocês querem fumar, vocês vão fumar com outra pessoa, porque eu não vou mais fumar. E aí eu já estava conversando com certeza com o pessoal que estava fumando junto comigo, porque eles fazem isso, né? A gente sabe que faz, né? E eu falei, olha, vocês vão procurar outro cara, porque eu não sou mais esse cara, então eu vou parar aqui, não estou mais fumando, eu não quero me matar, eu quero viver pelo menos até os 80, até meus 80 anos eu quero chegar lá, então vocês não me incomodem mais. Vão com Deus, procurem outra pessoa, se querem manter o vício de vocês mantenham, mas eu não sou mais essa pessoa, então eu não fumo mais. Então, foi essa forma que eu rezei, acho que foi simples, mas a partir daquele momento eu não fumei mais. Hoje eu completo 3 anos que eu não fumo mais, graças a Deus. Graças a Deus. Que benção, que benção. E aí, isso que você falou é pura verdade. A gente vai ver também sobre o vampirismo, né? Mais à frente aí, né? Na obsessão a gente vai falar sobre o vampirismo, e a gente vai ver que uma das principais causas do vampirismo é o vício, seja ele qual for, né? Aqueles espíritos que ainda ficam presos às sensações da matéria, da última reencarnação, e aí necessitam se conectar aos encarnados que também fazem uso do objeto daquele vício para que eles possam se satisfazer. Parabéns, Laura, parabéns. Muito obrigado, gratidão por você abrir seu coração aqui para nós, né? Isso é muito bom, muito bom. A gente ouvir o testemunho e aprender com as pessoas. Né, Adri? Com certeza, ouvir isso aí enche o coração da gente. Até anima. E aí... Anima, aí. Anima, sabe por quê, Laura? A gente fala assim, nossa, às vezes você tá passando igual eu tô passando nas fases dos dias, você fala assim, gente, você vai ter outras pessoas passando coisa pior. Isso você passou e não é brinquedo, não. E você fazer essa determinação de fazer essa luta, isso não é brinquedo, não é para qualquer um, não. Precisa de muita força de vontade, né, Adri? Com certeza. Com E certeza. o mais legal é mostrar para a gente que é possível, né? Muitas vezes não é muito fácil, muitas vezes é muito desafiador, mas é possível, né? Com força de vontade, com muita determinação, você consegue superar, né? Como diz o Senna, meu maior adversário sou eu mesmo. Eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor. Então, lutar contra nossas imperfeições é que é o mais desafiador. E o Laura conseguiu fazer isso, né, dando exemplo para nós. Muito bem. Muito bem, muito bem. Alguém chamou? Pode falar, Laura.
É que nem no meu caso, quando eu voltei para a oração, a primeira coisa que eu pensei, mas o que eu estou fazendo, né? E Deus é bom. Deus sempre foi bom comigo. O que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, mesmo nos piores momentos, eu sei que Deus não me abandonou. Então, eu tinha que voltar a rezar mesmo. E depois que eu voltei a rezar todos os dias. E com fé, né? Mas quando eu para falar a verdade para vocês, eu não sei muito aquela oração decorada, mas eu converso. Eu às vezes tiro meu tempinho sozinho, ou às vezes de manhã, ou às vezes antes de dormir, eu tiro um tempo para mim e converso com Jesus, com Deus. Eu faço a minha oração. E, e minha vida melhorou muito depois que eu comecei a fazer. Todo santo dia eu comecei a fazer e pedir força. Você tem que pedir força, tem que ter fé. Porque Deus não te abandona. A gente abandona o plano que a gente tem. Mas Deus não abandona a gente. Então a gente tem que lutar pela gente. Ninguém vai lutar por você. É você que tem que lutar por você mesmo. Cada um tem a sua jornada, né? Então você tem que ser responsável pela sua jornada. E aí, quando você puxa a responsabilidade para você, as coisas boas acontecem. Né? É isso aí, lá. É isso ali. E aí você falou que não sabe muitas orações e tal, né? Mas você sabe a melhor delas, né? Você trazer do coração, né? A oração sincera, a conversa com Deus que vem do coração. Essa é a mais poderosa das orações, né? Como a gente viu até no módulo passado, falando das orações, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, continuando agora, né? Depois desse depoimento do Lauro, para enriquecer nosso curso. Voltando à questão da obsessão, relembrando essa passagem, né, que a gente viu na aula passada, no qual André Luiz nos chama a atenção de que a questão da conexão, né, a conexão ali entre mentes, né, a conexão mediúnica é feita, a base de tudo é a sintonia, é a faixa vibratória, né? E aí, por isso ele nos fala, né? Toda obsessão tem alicerce na reciprocidade. Lembra quando a gente estava estudando a conexão mediúnica, que a gente falava que, até a gente falou da enxertia das plantas, né? Que o André Luiz deu esse exemplo, que é uma via de mão dupla, né? Um emite seus pensamentos, seus sentimentos, que o outro recebe, né? Então, por exemplo, se eu estou me conectando a um espírito desencarnado agora, eu recebo dele as influências e ele também recebe as minhas, né? É uma reciprocidade, né? E aí, só para a gente lembrar na totalidade o que André Luiz nos traz do livro dos Domínios da Mediunidade, recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Olha essa frase, não há dor sem razão. Não passamos por nada na nossa vida, qualquer desafio que seja, à toa, sem motivo, de graça. Tudo que acontece em nossa vida tem uma causa, tem uma razão, tem um motivo que Deus permitir isso acontecer para nós. Atendamos, assim, à lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Né? Então, essa conexão, voltando agora o olhar para a obsessão, que é uma conexão pode ser uma conexão bem forte, né? Ela só vai ser desfeita quando ambas as almas, ambos os espíritos, conseguirem se desvencilhar do que causa isso, né? Lá da raiz do joio e do trigo que se mistura. Se desvencilhar da mágoa, do ódio, do rancor e tudo aquilo que os ligam pelo ódio, no caso da obsessão. E aí, é claro, a gente tem que lembrar do que Jesus nos ensinou, né? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. É o perdão.
o que vai libertar vai ser o perdão mútuo entre ambos ali, que estão se conectando ali através da obsessão. Então, é difícil, a gente vai ver ao longo aqui dessas aulas sobre a obsessão, que é difícil determinar quem realmente é a vítima e quem realmente é o algoz. Porque no momento atual, vamos supor, eu sou encarnado, estou sofrendo a obsessão de um desencarnado. Tudo bem, neste momento, eu aparentemente posso ser uma vítima. Mas o que levou a esse espírito desejar ter tanto ódio de mim, desejar me fazer tanto mal? Com certeza, algo eu devo ter feito para ele. Não é de graça, né? Por isso essa questão da reciprocidade, tá? E a gente vai detalhar isso agora. Para detalhar isso, a gente vai entrar agora nas causas da obsessão, né? O motivo, o que causa uma obsessão? Vamos entender o tipo de comportamento que começa a obsessão. Esse motivo, ele vai ser de acordo com o caráter dos espíritos. E aqui eu falo espíritos no plural, porque eu estou me referindo às pessoas envolvidas, estando desencarnadas ou encarnadas. Então, a causa da obsessão, primeiramente, vamos lembrar que é pela sintonia, padrão vibratório, faixa vibratória, né? E o que leva a estarmos no mesmo padrão ou faixa vibratória vão ser os nossos comportamentos, né? E são esses comportamentos que dão motivo para acontecerem as obsessões. Primeiro deles, né, e o mais comum, vingança. Aqui, a gente, como eu disse na aula passada, por enquanto, a gente vai interpretar aqui um caso de obsessão entre um desencarnado que está obsediando um encarnado, tá? Vamos ter essa visão por enquanto para compreender tudo que a gente vai falar agora, para depois especificar essa questão, tá? Então, pensando nessa situação, nesse caso do desencarnado obsidiando um encarnado, né? O caso da vingança, com certeza, vem de desafetos de vidas pregressas, né? Vem de algum, por exemplo, eu estou sofrendo obsessão, estou obsidiado, né? Então, aquele obsessor, ele está vindo por vingança porque ele se sente agredido, ele sente que eu causei alguma dor para ele, então ele vai se vingar de mim. E com certeza, se ele já está desencarnado, essa dor que eu causei para ele foi numa reencarnação anterior a esta, né? Caso eu não o conheça, né? Agora, pode acontecer, por exemplo, eu tenho um inimigo aqui, nessa vida, nessa reencarnação, eu tenho um inimigo. Aí eu vou lá e mato esse inimigo meu. Eu assassino ele. Aí pode acontecer dele chegar no plano espiritual, alimentado pela raiva, e conseguir me encontrar e ficar me obsediando? Pode. Pode ser que seja a causa dessa vingança, seja nessa mesma vida que eu estou, nessa mesma reencarnação, nesse caso, né? Eu matei meu inimigo e ele agora se tornou um obsessor meu. Vai depender de algumas coisas, do que vai acontecer com ele no plano espiritual, mas pode, né? Ou podem ser de causas de coisas que aconteceram em outras vidas, né? Inclusive, pode até mesmo ser um ciclo de vinganças de longa data, de várias e várias reencarnações. Pode ser que essa inimizade se startou há várias reencarnações lá atrás, e a gente vem nesse processo
de um vingar do outro há muito tempo, sabe? Aí tem uma vida que eu vou lá e mato ele. A gente reencarna e convive de novo para aprender a se perdoar. Aí ele vai e me mata. Aí eu viro obsessor. Aí vem outra reencarnação. E fica, sabe? Um ciclo de vingança e ódio que vai, por incrível que pareça, né? Vai nos aproximando cada vez mais, né? Quanto mais mantermos, lembra que a obsessão é fruto de uma fixação mental. Então, quanto mais fixados um no outro pelo ódio estivermos, mais próximos vamos ficando. E vai passando o tempo e as reencarnações, mais próximos vamos reencarnando, né? Por isso que fala-se muito, né? Que as maiores dívidas ou missões que a gente tem é dentro da nossa própria casa, né? As maiores expiações ou missões, às vezes a gente não vem porque é inimigo, para se perdoar, mas vem por ser espírito afim, para um ajudar o outro, está dentro da nossa própria casa, que são as pessoas mais próximas de nós, né? Então, um dos principais motivos, uma das principais causas da obsessão é a vingança. O que mais? Inveja. Espera aí, mas inveja pode ser uma causa de obsessão? Pode. Como assim? A inveja, geralmente, a pessoa que está com inveja, invejosa, ela sente necessidade, como ela sofre, e ela não tem capacidade para se livrar do sofrimento, pelo menos naquele momento que ela está vivendo, ela, por incapacidade, né, ela deseja que o outro também sofra. Ah, eu estou passando por dor, eu sou infeliz, eu estou num momento muito difícil. Então, ela inveja quem está feliz, quem está bem. E por invejar aquela pessoa que está bem, ela sente raiva e ela deseja prejudicar aquela pessoa. Como assim aquela pessoa é feliz e eu não? Não é possível, isso não pode. Isso não pode acontecer. Eu tenho que destruir ela. Ela não pode ser tão feliz assim. E aquilo me incomoda, porque a minha inveja vai tomando conta de mim e eu vou ficando incomodado. Se eu sou invejoso, vou ficando incomodado com a felicidade do próximo, né? Então, é inveja do bem. Ódio e inveja do bem, né? Só um adendo aqui. O que é o contrário da inveja? Vocês sabem me dizer? Uma pessoa, por exemplo, ó, uma pessoa má. O que é o contrário de uma pessoa má? Uma pessoa bondosa, não é isso? Uma pessoa agitada. O contrário é uma pessoa calma. Não é assim? Uma pessoa impaciente. O contrário da impaciência, paciência. E o contrário da inveja? Vocês sabem falar? Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Mas vocês sabem me dizer qual é o antídoto, o contrário da inveja? Alguém sabe? Humildade? Não. Vamos entender a origem da inveja. É o que eu falei, ó. Por exemplo, nós. Gratidão. Oi? A pessoa ter gratidão Não. pela que ela tem. Mas eu Não. não invejo os outros. Aí, se eu não invejo os outros, o que eu faço daí? É o seguinte, Laura, é o seguinte, ó. Vamos supor que o meu vizinho trocou de carro. E aí ele apareceu com um carro 0 km, de repente. Aí eu vou ver aquilo. E eu não, no momento, eu não tenho condições, ou seja, no momento eu não tenho a capacidade de comprar um carro 0 km. Por eu não conseguir, no momento, não ter a capacidade de comprar esse carro, eu vou invejá-lo.
Nossa, eu vou, sabe aquele olhar de desdém, de inveja? Comprou um carro zero, sabe? Isso, o contrário, a causa da inveja é a incapacidade. Por quê? Vamos ver um exemplo, o mesmo exemplo de uma outra forma. Eu vejo meu vizinho com um carro zero, comprou um carro novo, mas eu tenho condições e capacidade, a hora que eu quiser, de trocar o meu carro e comprar também um carro zero. Eu vou sentir inveja dele? Provavelmente não, porque eu sou capaz de ir lá e fazer o mesmo. Então, eu não vou sentir inveja. Entende? Então, a raiz da inveja está na falta de capacidade. Portanto, o contrário da pessoa invejosa é uma pessoa capaz. Se você é capaz de fazer algo, você não inveja o outro. Entende? Então, o invejoso, justamente por ele não se sentir capaz de sair do sofrimento, de vencer um desafio que ele está enfrentando, talvez muito sério, independente de qual seja, e ele está ali sofrendo, ele não suporta ver a pessoa bem do lado dele, porque ele se sente incapaz de atingir aquele estado. Aí ele vai invejar, entende? Ou seja, ele se excita, ele se irrita fica impaciente com o bem do outro, tá? E aí, quando, vamos supor, o encarnado, eu encarnado, sinto inveja de alguém, né? Fico impaciente, irritado, porque a inveja traz como consequência da inveja, a gente tem esses outros comportamentos. Aí você fica irritado com a pessoa, você fica impaciente, você debocha da pessoa, né? Você tem despeito pela pessoa. E isso tudo são sentimentos de frequência lá no pé, que vão fazer com que eu me conecte, que eu permita que o obsessor se conecte a mim. Entende? Por isso a inveja também é uma das causas da obsessão, né? Eu não sei, eu estava vendo, tipo, a gente que está estudando, né? É difícil a gente ter inveja, porque a pessoa está numa condição melhor do que eu, ótimo para ela, porque amanhã depois eu posso estar nessa condição. Eu posso ter escolhido uma prova em que uma prova de eu nascer numa família mais pobre, ou eu posso escolher a prova da riqueza, que deve ser muito difícil. Então, eu não vejo motivo para invejar as pessoas. Mesmo assim, se a pessoa, eu sou estudado, sou formado, ou eu sou ignorante, eu não vejo um jeito de. Eu não vejo razão. Eu não vejo razão para invejar as pessoas. Não sei se eu estou errado, mas. Claro que não, claro que não está errado. Você não vê razão porque você tem uma condição moral de olhar para as pessoas desejando bem para elas. O invejoso, ele está numa situação em que, moralmente, ele está numa situação, é difícil falar isso, mas seria inferior, moralmente inferior. Todos nós somos inferiores, né? O invejoso, ele não consegue pensar dessa forma. Ele não consegue olhar para o outro, para a pessoa que está feliz, e falar, nossa, que bom que ela está feliz. Porque ele está sofrendo, ele tá com dor. Ao invés de pensar assim, nossa, que bom que a pessoa tá feliz e está bem, ele fica pensando assim, como assim essa pessoa está bem? Eu aqui sofrendo, sentindo dor, e essa pessoa está bem? Isso não é justo. É assim que nasce a inveja, entende? Partindo do lado moral que eu estou falando, né? É assim que nasce. Ela enxerga no outro e não acha justo que o outro esteja bem e ela esteja em sofrimento ou passando por um desafio muito grande. Aí começa a inveja. Outra causa, né? Lembrando que essa lista que está aqui, gente, depois a gente vai concluir, a gente vai entender melhor, mas essa lista aqui foi tirada do livro dos médiuns, tá? Do que Kardec nos mostra como sendo as principais causas de obsessão. As principais, tá? Covardia. Covardia é aquele, por exemplo, aquele obsessor
que ele se satisfaz em manipular o outro, induzir o outro, né? E aí ele percebe que aquela pessoa, que pode ser uma possível vítima, ela é, vamos dizer assim, frágil. Ela tem uma suscetibilidade, ela tem uma fraqueza moral, ela tem uma tendência a ficar nas faixas vibratórias mais baixas e, portanto, são um prato cheio para que ele possa manipular, induzir, né? E dominar aquela pessoa. Então, ele sente prazer em fazer isso. E aí a pessoa se coloca nessa posição de fraqueza moral, né, de suscetibilidade, ou por uma inteligência limitada. É complicado falar isso, né? Não vou falar inteligência, vou falar por um conhecimento muito limitado, ou então moral mesmo, principalmente na questão moral, a pessoa tem, né, mais baixa, e ela permite, então, que aquele obsessor, que é oportunista, domine ela. Então, ele vai obsediar aquela pessoa por covardia mesmo. A pessoa abriu, estava ali, estava fácil, eu aproveitei. Prova disso, eu vou passar um trecho para vocês, do Livro dos Médiuns, no item 245, do capítulo 23, na qual eles perguntam, né, para um espírito, olha só. Um destes últimos que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos de sua escolha, nos respondeu. Um desses últimos espíritos, né? Ali estão falando a questão de um caso de obsessão, que eles estão interrogando o obsessor, né? Tem uma necessidade muito grande de atormentar alguém. Ele gosta de fazer isso, ele sente prazer em fazer isso. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota e eu não me... Na verdade, tem um errinho ali, tá? Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude. Não é eu não, é que não me opõe nenhuma virtude. Ou seja, ele vai aproveitar da situação, né? Que ele tem prazer em manipular, e ele viu a pessoa ali frágil, suscetível, ele aproveita a situação. Então, por isso, a covardia, né? Outra causa da obsessão não podia ser diferente, né? Não tinha como não ter esse item nessa lista. O orgulho, né? Segundo o Evangelho, o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. O orgulho, por que o orgulho? Realmente a pessoa, primeiro ponto, o orgulhoso, muitas vezes, na esmagadora maioria das vezes, ele não se enxerga orgulhoso, sabe? Ele não percebe que ele é orgulhoso. Ele se vê numa situação superior do que as outras pessoas. Em qualquer área que seja no trabalho, seja por achar que tem mais conhecimento, seja porque acha que é uma pessoa melhor mesmo, um ser humano melhor, se vê melhor que o outro, olha os outros de cima para baixo, né? Então, esse orgulho, né, da pessoa achar ser mais do que o outro, em qualquer sentido, né, que desperta também a vaidade, né? Então, ele deseja sempre impor. Eu sempre tenho razão. As minhas convicções é que são as corretas, né? Então, ali ele se conecta com o espírito obsessor, o orgulhoso, que vai fomentar isso ainda mais nele, né? Somos os donos da verdade absoluta, né? E só que assim, a gente precisa entender que nem sempre, um caso de obsessão por orgulho vai fazer especificamente um mal, sabe? Às vezes, o obsessor está ali, ele se conecta com a sua vítima, com o obsidiado, através do orgulho, porque ele sente prazer em ter razão, em dominar a situação, em manipular.
e nem sempre ele está produzindo, ou seja, nem sempre ele está com desejo em fazer especificamente o mal. Ele só quer ser o dono da razão, certo? E aí, o que acontece aqui? Eles querem sempre persuadir, enganar, né? E muitas das vezes o obsessor, nesse caso, ele acaba se fazendo passar por um espírito superior. Aí entra o quê? Entra a mistificação. Nesse caso, o médium orgulhoso, ele é pego por causa do orgulho. Ah, agora eu estou em contato, eu só faço contato com o espírito superior. Já é um sinal de orgulho, né? De achar que ele só se conecta com o espírito superior. E na minha faculdade só falo com o Dr. Bezerra, com Emmanuel, André Luiz, só esses 3. Ou seja, ele se convence que ele só fala com gente famosa. Famosa que eu falo no meio espírita, né? Então, tá vendo? Por eles terem esse orgulho de achar que ele é o médium superior ao outro, que ele sempre tem razão, ele sempre se conecta com o espírito superior, ali o espírito obsessor nada de braçada. Porque aí ele vai se fazer passar por um desses nomes e o médium, né, inebriado, cego pelo orgulho, vai acreditar piamente. Então, no caso do orgulho, faz parte, sim, os espíritos mistificadores, aqueles que enganam, se fazem passar por outra pessoa. Pode falar, Laura. Aí seria fascinação, ele está fascinado? Exatamente. Aí entra a fascinação, tá? Depois a gente vai entender melhor o que é a fascinação, o que é a subjugação, o que é a obsessão simples. Mas a pessoa não quando a pessoa fica cega, é fascinação, tá? São indícios de fascinação. O aluno já está adiantado, hein? Tá vendo? Ei, ai, ai. Eles é que tem que dar aula pra gente, né, Adri? Tá manjando isso aí. Eu tô achando que somos nós que temos que calar a boquinha e ouvir, porque eles têm muito que ensinar para nós. Que bom. Deixa eu falar uma coisinha. Eu vou precisar sair, tá? Agradeço a oportunidade de participar, mas eu tomei uma medicação lá e eu não estou passando muito bem, não. Eu preciso sair, tá bom? Adri, melhoras, tá? Eu entendo sua situação. Tomara que não seja Covid de novo. Acho que é só o negócio do ar-condicionado, por isso que passei frio demais da conta. Aí eu tomei agora um antigripal e um antialérgico, e agora não aguento mais ficar sentada aqui. Tá bom? Vai lá, Adri, fica com Deus, Não viu? não é por conta da medicação que eu tomei, porque eu não posso chegar segunda-feira com sintoma gripal no serviço, né? Eles me mandam embora. Melhoras, fica com Deus. Tá bom, Laura, obrigado. Heloísa, Yasmin, tchau, tchau. Depois nós falamos mais, tá? Eu vou lá porque eu tomei o medicamento e não aguento mais, tá bom? Falou, Adri, bom descanso para você, viu? Melhoras. Obrigada, viu? Obrigada, beijinho. Qualquer novidade eu passo para vocês. Tá bom. Falou, Tchau. tchau. Beleza, Laura, perfeito, tá? E aí, continuando aqui, escrevinhação. É uma palavra diferente, às vezes, né? Nem todo mundo conhece essa palavra, né? Por que ele colocou a escrevinhação como causa da obsessão? O que seria isso? Escrevinhar, é claro, né, que deriva de escrever, né? Escrever. Aqui a gente já está falando daquele médium que escreve, o psicógrafo. Só que a escrevinhação é quando a gente tem a produção de textos com muito mau gosto, ou então coisas muito fúteis, sem importâncias, rabiscos, sabe? Na definição de escrevinhar é escrever sem arte nem gosto, coisas sem importâncias, rabiscar, essa é a definição, né? Então, os obsessores, nesse caso, procuram os médiuns psicógrafos, né, para produzir obras até com o intuito de denegrir
próprio espiritismo, denegrir o próprio médium, né, ferir o bom senso, causar conflito, discórdia, sabe? Usam até de conhecimento, né, de um certo conhecimento, para poder induzir as pessoas a entrarem em conflito, discordarem, ou denegrir a imagem do espiritismo ou de alguém. A intenção dos obsessores, no caso de uma escrevinhação, é ridicularizar mesmo. Ridicularizar alguém, principalmente o médium, tá? Geralmente, se vê um caso desses, quando se tem textos, geralmente são textos muito longos, usam palavras difíceis para poder induzir pela forma, sabe? Para tentar convencer pela forma da mensagem, palavras muito rebuscadas, muito difíceis, uma pseudocultura, né? Para passar uma ideia de uma cultura ali, mas tem um fundo bem perverso, sabe? Lembra quando a gente falou de analisar a mensagem pela forma e fundo? A forma, aparentemente, parece ser de um espírito muito culto, mas no fundo é perverso. Está ali para realmente causar intriga e ridicularizar, ferir o bom senso, né? Então, esse seria a escrevinhação. Alguma dúvida sobre isso? Que é uma palavra diferente, né? Nem todo mundo conhece. Tranquilo? E dessa lista das principais causas, a gente encerra com a dominação. Na verdade, gente, né, a maioria das vezes, os casos de obsessão, para não dizer todos, o obsessor quer dominar mesmo. Dominar a pessoa que ele julga sua vítima, tá? E ele pode dominar de várias formas. Primeiro ponto. Ele pode querer dominar o médium, forçando o médium a se comunicar somente com ele. Tipo, é o meu médium exclusivo. E o médium pensa, é o meu espírito exclusivo. Só eu posso dar a comunicação dele, né? Uso exclusivamente ele para a comunicação, né? É exclusividade. Nenhum outro espírito pode se conectar àquele médium, certo? Qual outro sentido da dominação? Ele pode causar uma escrevinhação também. Ele está induzindo a pessoa a cometer equívocos, né? Claro. E suponhando que a mensagem, o médium foi lá e fez uma psicografia. Aí alguém próximo do grupo, né? Percebe ali, analisa, né? Forma e fundo da mensagem e conversa com o médium, fala, olha, essa mensagem não está parecendo ser do fulano que diz ser. Aqui está falando algumas coisas aqui que pode causar uma certa mal-estar entre fulano e ciclano, tal, enfim. Se alguém ali procurar alertar esse médium, né, ele se afasta. Como ele está dominado, né, o obsessor o induz a simplesmente negar qualquer ideia contrária e ele se afasta. Ele se afasta do grupo, do trabalho, e ali ele se afastando, se isola, porque ele não aceita crítica. Tá? Então, geralmente é o médium orgulhoso ou o médium suscetível. A gente estudou lá no capítulo 4 sobre os tipos de médium, né? A gente falou segundo a qualidade moral, a gente estudou os tipos de médium segundo a qualidade moral, e a gente falou sobre o médium suscetível, que é aquele que não aceita crítica, que melindra, que se irrita fácil se alguém vai contra o pensamento dele, melindra, briga com pessoas, se afasta do grupo, se afasta das pessoas, se isola, porque ele não aceita, né? Então, ele está dominado. Né? O obsessor fomenta ainda mais isso nele, esse orgulho dele, né? E ele se torna suscetível, por isso o nome, né?
Ele se torna suscetível àquela dominação do obsessor. O exemplo que o Lauro deu, né, de quando ele se entregou a vícios, erros e até pensamentos suicidas, né, ali naquele momento, ele estava suscetível àquela dominação daquele ou daqueles, né, obsessores, né? Então, ele é dominado. Tem um detalhe que a gente precisa entender. Existe um tipo de mediunidade, tá? Nem sempre a dominação é obsessão. Como assim? Existe um tipo de mediunidade que o médium ele é um pouco inflexível, ele tem dificuldade de se conectar com outros espíritos. Aí não é por má intenção, não é porque ele se vê dono da razão, não, é um médium que está estudando, que é humilde, mas o tipo de mediunidade dele, ele tem dificuldade de se conectar a outros espíritos, aí ele geralmente se conecta com um espírito só. Nesse caso em específico, não é obsessão. Kardec chama isso de médium exclusivo. É um médium que precisa desenvolver mais a sua mediunidade para que ele seja mais, para que ele amplie a sua sensibilidade para se conectar, né? Ele não tem flexibilidade, por isso ele se conecta apenas com o espírito, mas não significa que é uma dominação. Então, não é obsessão. Se não tem dominação, ou seja, aquele espírito que quer dominar, e conduzir, induzir ele, né? Não tem intenção de dominar e afastar os outros, a causa não é essa, isso não é obsessão. É apenas um médium exclusivo, tá? Mas se tiver essa intenção de dominar o médium para que ele seja exclusivo, não deixar ele se conectar com ninguém, para o espírito conduzi-lo, espírito não, para o obsessor conduzi-lo a fazer o que ele quer, isso é obsessão. Certinho? Aí, gente, para fechar as causas da obsessão, a gente tem uma lista das principais. Mas eu volto a repetir. Vamos pensar quando a gente viu que a obsessão origina da sintonia, origina da faixa vibratória, geralmente está numa frequência muito baixa, né? Portanto, além desses, que são considerados as principais, qualquer momento que você se entrega para uma baixa frequência, né? Vamos lembrar? Aquele significado que você dá de uma coisa que te gera uma emoção, aquela emoção que você considera ali, né? Que te prejudica, né? O sentimento de rancor, de raiva, impaciência, intolerância, etc. Todas as vezes que você se coloca numa frequência baixa, você está abrindo brecha, abrindo as portas, abrindo suas conexões para uma obsessão. Pode ser que nem sempre, né? Nem sempre quando você abre brecha ali, é um obsessor que que quer realmente te vingar, que vai estar ali naquele momento. Pode ser que não, tá? Mas a porta de abertura para a obsessão são as baixas frequências, né? As baixas frequências. E essas são as principais e, obviamente, não à toa está em primeiro lugar, a vingança é uma das principais, ou a principal causa da obsessão. Certinho? Entendendo essas causas, né? Porque isso nos faz nos conectar com os obsessores. Como a gente identifica uma obsessão? Como a gente vê à nossa volta atitudes, comportamentos, e pode chegar à conclusão, ou pelo menos ter uma ideia de que aquilo possa ser, difícil falar, né? É difícil você julgar 100% e falar, mas como identificar que algo pode ter grandes chances de ser uma obsessão, né?
algumas dicas também que a gente tem para identificar. Primeiro ponto. Isso está no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, no item 234. Se você quiser ler na íntegra, cada uma dessas formas de identificar a obsessão, está lá. Tá? Persistência de um espírito em se comunicar. Essa persistência aqui, entenda da seguinte forma. O espírito deseja comunicar, mesmo que o médium não queira se comunicar. Mas essa persistência aqui está mais no sentido da dominação, que a gente acabou de falar, tá? A dominação de aquele obsessor, ele quer impedir que outros se conectem ao médium. Ele que tem que ser o exclusivo ali, e ele tem uma necessidade muito grande de se comunicar, mesmo que o médium não queira, tá? A gente vai ver uma outra que é muito parecida com essa. Aí eu vou explicar a diferença entre elas, tá? Então, o médium, ele fica ali, mesmo quando ele não está em condições ou não quer, de repente ele começa a manifestar. Seja qualquer tipo de manifestação mediúnica, tá? Pode ser uma mensagem escrita, pode ser falada, enfim, qualquer manifestação. Às vezes ele não quer, não acha que é o momento, e acontece. E essa persistência também tem a ver com a questão da dominação. Tá. Guarda só essa informação por enquanto. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso. Ilusão. A ilusão que impede o médium de reconhecer a falsidade das comunicações. Isso aí tem a ver com o que a gente falou do médium suscetível. Tá? Aquele que não enxerga que ele pode estar tendo um caso de escrever em ação, ou seja, transmitindo uma mensagem ridícula ali, e ele não está percebendo, né? Porque não aceita. Então, como o Lauro perguntou, é o caso dos médiuns fascinados, tá? Então, a ilusão. Você vê que o médium está iludido, ele está fascinado, portanto, está sob um caso de obsessão, tá? Crença na infabilidade e identidade absoluta dos espíritos. Infabilidade é quando você não falha, tá? A questão de nunca falhar. Ou seja, o médium acredita muito, muito, que é o fulano de tal que está se manifestando. Tá? Ele não coloca, aqui não tem fé raciocinada. Aqui, ele não procura analisar a mensagem ou o comportamento do espírito que se comunica pela forma e fundo. Aqui não tem fé raciocinada. Aqui, só porque o manifestante ali falou que é cicrano, para ele e acabou. Sabe? Então, e ele nunca erra, ele nunca falha, é 100% correto o que ele diz, tá? Sabe? Então, isso é um indício de obsessão. É um indício. Se você parar e analisar, né, usar a fé raciocinada, viu ali, pode ter um equívoco, um enganozinho ali naquela mensagem. Ou então, não está parecendo ser quem esse espírito diz ser, não. Né? Uma questão ali de identidade que não está batendo. Então, provavelmente ali há um caso de mistificação e ou obsessão. Esse ponto é muito importante. O médium, a gente falando lá das qualidades morais do médium, que a gente estudou lá atrás, a gente deu essa dica, né? Falando, olha, o bom médium, ele se esquiva dos elogios. Porque é sabido que o elogio incentiva o orgulho. O elogio alimenta o orgulho. Então, o bom médium, ele procura se esquivar dos elogios. Ele recebe um elogio, ele apenas utiliza o elogio para saber que ele está no caminho, que ele pode melhorar ainda mais. Mais nada. Né? Ou seja, fora isso, ele procura apagar, porque o elogio vai alimentar o orgulho. Aí, de repente, surge aquele comportamento assim, né? Ah, então eu sou bom mesmo. Eu manjo, eu sou melhor.
E aí entra no orgulho, que é uma das causas da obsessão, tá? Então, muito cuidado com o elogio. Isso serve para a vida, né? Isso serve para a vida. A gente usar. Ok, Heloísa. Boa noite. Depois você assiste o restante da aula. Também não vai demorar muito, não. A gente já está acabando. E, então, a gente utiliza na sua vida em si, no geral, né? Tem aquelas pessoas que adoram elogio. Faz de tudo para ser elogiado, né? Aí, a hora que recebe elogio, aí incha, né? O ego vai lá em cima, né? Isso aí é um sinal de orgulho. E orgulho é uma das causas da obsessão. Muito cuidado com o elogio, tá? Vou falar de novo. Não significa que é proibido receber elogio. Não é isso. O elogio, ele é bem-vindo quando você utiliza ele a seu favor para você crescer ainda mais. Para você saber que você está no caminho, que você ainda pode melhorar ainda mais. Não para se ver melhor ou maior do que ninguém, tá? Então, o elogio, ele pode ser útil na nossa vida, desde que ele não fomente o nosso ego, o nosso orgulho. Afastam-se das pessoas que podem dar aviso úteis. Você viu que a pessoa fez algo, aí veio alguém com a melhor das intenções, falando uma coisa concreta, uma coisa séria, alertando a pessoa que aquilo poderia ser algum equívoco, aí a pessoa não aceita, milindra com aquilo e se afasta. Isso é um tipo de comportamento que pode significar uma obsessão, pode identificar uma obsessão. Entende? Então, ele se afasta, ele não aceita crítica. Afastou, né? Pode ser um caso ali de obsessão. Consequentemente, o item de baixo, leva as críticas a mal, né? Além de se afastar, ainda fica reclamando, fica julgando a pessoa, né? Melindrando, essa palavra, né? Que é a pessoa que dá chilique, que melindra, né? Que mais? Quais as outras dicas para a gente identificar uma obsessão? Desculpa aí, Laura, é porque a pessoa que é aluna, eu tô achando que ela tá na aula, ela tá passeando, sabe? Chegou aqui em casa agora, Eu não ó. estou passeando, eu estou vendo a aula. A pessoa tá passeando. Bom, necessidade incessante e inoportuna de escrever ou manifestar-se. Esse item é muito parecido com aquele primeiro que eu falei lá da persistência em se comunicar. Aqui é uma obsessão porque vem de uma ideia fixa. Aquele obsessor, ele quer se manifestar com o médium a qualquer custo, em qualquer lugar, em qualquer momento, mesmo que seja um momento mais inoportuno, um local mais o pior local que ele poderia escolher, né? Por exemplo, o médium está numa confraternização, está numa festa, né? Está ali comemorando algo. Está numa festa imagina lá, você está numa festa da empresa, do trabalho, diante dos seus superiores. E aí você, de repente, sofre um movimento mediúnico ali, né? E o espírito se manifesta e começa a falar um monte de absurdo, né? Ou seja, essa necessidade, mesmo o médium não querendo, não podendo, né, manifesta, ou escreve, ou fala, enfim, né? E isso é muito prejudicial. É muito prejudicial. E é claro que é uma obsessão, né? A diferença desse item, da necessidade incessante de manifestar, da necessidade... No caso, seria também aqueles pessoal que tem esquizofrenia. Isso aí acontece com o pessoal que é esquizofrenia? Laura, é o seguinte,
Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos interpretar a esquizofrenia como uma doença mental, certo? Então, ali não tem nada a ver com a mediunidade. Nós, espíritas, sabemos que muitos casos diagnosticados como esquizofrenia são frutos de uma mediunidade desequilibrada. Mas existem casos que a pessoa realmente tem um problema psicológico. Entende? Se é uma causa realmente mental, psicológica, que a pessoa realmente tem um problema ali psíquico, ela mesma, não é. Agora, nos casos de mediunidade desequilibrada, que podem se confundir com a esquizofrenia, sim, né? Esse desequilíbrio provém de uma obsessão, sim. Entendeu a resposta, Laura? Sim, não, tranquilo, entendi. Tá? É porque assim, a gente não pode falar que toda esquizofrenia é um caso de obsessão. Não pode. Pode ser que exista algum caso ou outro que é mesmo esquizofrenia. A gente não pode negar isso, certo? Porém, os casos que são confundidos com a esquizofrenia, que a causa é a mediunidade desequilibrada, aí sim é uma obsessão e está incluída nessa situação aí, né? A pessoa manifesta mediunicamente em qualquer lugar, em qualquer momento, desequilibradamente, e acaba tomando atitudes que são bem complicadas, né? Qual é a diferença desse caso de necessidade incessante de manifestar com aquele primeiro caso da persistência do espírito? A maior diferença está em que, naquele primeiro caso, o obsessor impede outros espíritos de manifestar. Naquele primeiro caso, não acontece, geralmente não acontece assim em qualquer lugar. Uma confraternização, no trabalho, assim, não. Tá? A manifestação geralmente está acontecendo ali, o médium estava ali numa sessão, estava numa palestra. São poucos os casos em que, naquele caso lá da persistência, tá? Em que é num momento inoportuno. Aqui é um momento inoportuno, em qualquer lugar, em qualquer momento, qualquer hora, e acontece um monte de coisas que acabam assustando ou denegrindo a própria pessoa, o próprio médium, tá? Ficou claro? Tranquilo, Laura? Tranquilo. Constrangimento físico e domínio da vontade. Aqui está naquele caso de dominação que a gente falou na causa. A pessoa está dominada, ela está fazendo coisas, você vê que ela não está nela, sabe? É como se o corpo dela fizesse as coisas sem ela querer. Aqui é um caso de subjugação. A gente vai entender melhor a subjugação, né? Mais para frente, tá? Constrangimento físico, domínio da vontade. A pessoa faz coisas que ela não quer fazer. Ela sabe que ela não quer, porém ela faz, porque ela está dominada. Tá? Então é, obviamente, um caso sério de obsessão. Ruídos e desordens persistentes. Esse ruídos e desordens acontecem também sem... Aqui já é um caso de manifestação física, né? Aqui, é claro, sem o controle ou vontade do médium, tá bom? O obsessor, ele quer fazer bagunça, escândalo, chama atenção. Pode falar, ó. Tipo aquele negócio da luz acender sozinha, batida na porta, é um espírito, então, tentando obsediar a pessoa, é isso? Isso, Eu isso já mesmo. tive isso. Hã? Eu já tive esse negócio de... Quando eu morava, quando eu morava em Pitanga nós tínhamos uma casa, a gente morava numa casa, e volta e meia eles incomodavam. Você estava cansado, querendo
trabalhava 24 por 48, chegava cansado, né? E aí que tá o erro, né? Não rezava, né? E às vezes a luz acendia sozinha, de repente você começou a dormir, a porta dava uma batida sozinha, né? Batia sozinha a porta. Cara, era chato pra caramba esse negócio. Aí quando a gente começou a rezar, que diminuiu daí. Até que cessou a manifestação daí. Isso mesmo, Laura, isso mesmo. Essas manifestações físicas são casos de obsessões simples, tá? Por que é uma obsessão? Porque o espírito ali, ele está com a ideia fixa de perturbar, de incomodar, de chamar atenção, entendeu? Ou usa isso com o próprio médium ou em volta do médium, sabe? E aí são as manifestações físicas que o espírito quer realmente incomodar, tá? Então, é claro que, para entender que isso é uma obsessão, é quando isso fica persistindo, tá? Porque aconteceu uma vez ou outra, pode ser um espírito brincalhão, leviano ali, né? Que está ali querendo brincar e passar medo em alguém, talvez ele faz aquilo uma vez, depois não faz mais. Aí já nem chega a ser uma obsessão. Mas aquilo fica se repetindo, né? Acontece frequentemente, aí sim, ali percebe-se que ele está com a ideia fixa de ficar repetindo aquilo, de causar desordem, de perturbar mesmo. Então é sim uma possível obsessão, nesse caso, obsessão simples. Tá? Com isso, a aula de hoje era isso, a gente entender as causas e aprender a identificar uma obsessão a partir das causas. É isso. Lá no livro dos médios, você vai ver, naquele item 234, com mais detalhes, né, principalmente com relação às causas da obsessão. Tá? Alguma dúvida? Alguém queria fazer algum comentário? Tranquilo, Lauro? Ficou bem explicado, muito boa a aula. Que bom. Já que vocês foram bons alunos, exceto a Yasmin, que fica passeando. Eu tô prestando atenção na aula. Sai 10 minutos só. Tá, eu vou dar um presentinho para vocês, tá? Uma mensagem muito linda que tem a ver com o que a gente falou hoje na aula. Então, prestem atenção nessa mensagem agora. Que Jesus nos abençoe. Nunca houve na Terra tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Por quê? Sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos e agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. E esses que teimosamente permanecem no mal a benefício próprio, irão ao exílio em orbes inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando os seus irmãos de natureza primitiva, como nos aconteceu no passado. A sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura, cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Não estamos sós. Espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam-se
com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. Nobres promotores do progresso de todos os tempos passados também se reencarnam nesta hora para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão retornam à matéria, para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. A dor nos faz pensar. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sobre vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre. Não apenas como látego, mas sobretudo como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, como propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Sabemos das vossas dores, porque também passamos pela terra e compreendemos que a névoa da matéria empana o discernimento e muitas vezes dificulta a lógica necessária para a ação correta. Temos um compromisso. Não é a primeira vez que vos comprometestes enganando-vos. Mas ficai atentos. Tendes compromissos com Jesus. Nossa reencarnação foi programada. Reencarnastes para contribuir em favor da nova era. As vossas existências não aconteceram ao acaso, foram programadas. Antes de mergulhardes na neblina carnal, lestes o programa que vos dizia respeito e o firmastes, dando o assentimento para as provas e as glórias estelares. Reconhecemos que na luta cotidiana, na disputa social e econômica, financeira e humana do ganha-pão, esvai-se o entusiasmo e diminui a alegria do serviço. Orando, conseguiremos. Mas, se permanecerdes fiéis, orando com as antenas direcionadas ao Pai, todo o amor, não vos faltarão a inspiração, o apoio, as forças morais, para vos defenderdes das agressões do mal que muitas vezes vos alcança. Tende coragem, meus filhos unidos, porque somos os trabalhadores da última hora. E o nosso será o salário igual ao do jornaleiro do primeiro momento. Dai-vos as mãos. Que as diferenças opinativas sejam limadas e os ideais de concordância sejam praticados. Que quaisquer pontos de objeção tornem-se secundários diante das metas a alcançar. Mas esta é a oportunidade final, optativa para a glória da imortalidade ou para a anestesia da ilusão. O amor é o grande mensageiro da misericórdia que dilui todos os impedimentos ao progresso. É o sol da vida, meus filhos, que dissolve a névoa da ignorância e que apaga a noite da impiedade. A doutrina espírita nos orienta. O Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, descrucificado, ressurreto e vivo, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Confiando em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos delegou a honra de falar em seu nome e em seu nome ensinar, curar, levantar o ânimo e construir um mundo novo, rogamos a Ele, nosso divino benfeitor, que a todos nós abençoe e nos dê a sua paz. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Linda mensagem, né?
Muito boa. Nossa, bem bacana. Viu? Os casos de obsessão vêm nesses comportamentos do ódio, do orgulho, né? E nesse momento que estamos enfrentando aí de transição, muitos espíritos dos orbes inferiores, né, dos planos inferiores, estão tendo a oportunidade de reencarnar para que eles possam ter uma última chance de ainda permanecer com a gente aqui. E se eles não conseguirem aproveitar essa oportunidade, eles vão, né, não vão ficar aqui mais. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muita gente vindo, que está presa no ódio há muito tempo, preso no desejo de vingança, que é uma das principais causas da obsessão, tem muito deles vindo, também tem muitos amigos com a missão, superiores com a missão de nos ajudar a passarmos por esse momento, a superarmos as nossas imperfeições, né? Apaziguar a nossa convivência, acalmar nossos corações para que a gente possa também superar esse desafio que o nosso planeta enfrenta nesse momento, né? É porque você vê que eu acho que tem esse pessoal dessa ideologia de esquerda ali que complica também, né? Mas é que eles não são perfeitos também. Uma hora eles vão entender que não, que aquela ideologia marxista ali não vai contra o que a gente acredita, contra os valores cristãos, né? Porque os nossos valores estão sendo atacados, né? Porque, veja, candidato defendendo aborto, e a gente é contra o aborto é crime, não matarás, né? Tem várias coisas que os políticos no mundo hoje, eles estão apoiando muita libertinagem, ao fim da família, aquele negócio de poliamor. Não estou condenando o pessoal, mas você tem um modelo a ser seguido, né? O modelo da família cristã não é o que eles tentam colocar na cabeça da gente, né? Porque eles fazem uma propaganda muito violenta para desvirtuar a gente. O nível das notícias, você pode até me corrigir se eu estiver errado, se for um pensamento retrógrado, mas eu acho que não. Eu acho que eles estão querendo dominar, subjugar a gente, né? Impedir da gente exercer a fé da gente, né? Atualmente tá meio complicado, né? Eu rezo para que as coisas melhorem, né? Mas a gente vê que tá meio descambando o negócio, né? Por isso, essa é a causa que falou na mensagem. Muitos espíritos que estão vindo, que estavam no cárcere, né, da prisão lá, presos ainda muito no ódio, na raiva, na vingança, estão vindo. Então, essas ondas de ideias assim que enfrentam os valores mais sublimes, é por causa disso, entendeu? Dessa oportunidade que eles estão tendo agora de realmente se redimirem, de realmente se reconectarem a Deus, né? E o que nos resta é perdoar, como Jesus nos ensinou, perdoar e orar por eles, né? Porque julgá-los não vai ajudá-los, e nem a nós. É orar por eles, né? Entender quais são, seguindo a nossa linha, na qual nós temos os nossos valores, e orar por aqueles que têm valores diferentes dos nossos, e que às vezes pensam no mal, né, ou vibram no mal, orar para que eles despertem, né, e jamais julgar. É assim que a gente vai ter que... Acaba sendo um aprendizado até, principalmente para nós. Uma coisa que eu sempre peço nas minhas orações
é de eu não perder a fé na bondade de Deus. É uma coisa que eu sempre peço, porque eu sempre peço a Deus para eu ter esperança num dia melhor. E eu procuro fazer o meu dia melhor, fazer o dia da minha esposa melhor, dos meus filhos, em quem está próximo a mim, que tenha um bom dia, que eu colabore com ele. Eu acho que dessa forma eu estou contribuindo, né? E eu acredito eu acredito nas pessoas, eu acredito na bondade do homem. Todo mundo vai evoluir. Pode ser que demore, mas a gente ainda vai vivendo um mundo maravilhoso. Né? Com certeza, com certeza. Bom, e para fechar, concluir, encerrar nossa aula hoje, está até uma sugestão de leitura para essa semana, lá no capítulo 23 da segunda parte do Livro dos Médicos, do item 252, tá? Nesse item você vai entender essa questão das obsessões, das imperfeições morais, que são essas causas da obsessão. E essa frase, que é o primeiro parágrafo do item 252, faço questão de lê-la aqui. Por que a gente falou disso tudo nessa aula? Isso é muito importante, olha só. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são o obstáculo à sua libertação ou sua liberação. Então, ou seja, as nossas imperfeições que nos deixam com frequências baixas, que causam as obsessões, são os obstáculos para que a gente se cure dessas obsessões. Aí já ficou uma grande dica de como se libertar da obsessão, né? E aí faz a gente entender ainda mais aprofundadamente sobre aquela exigência, aquele pedido constante que nos remete à reforma moral, à reforma íntima, né? Eu mesmo só consegui com a oração. As minhas obsessões que eu me permiti, eu consegui sair delas graças à oração. Eu acho que o remédio seria isso. A oração é uma das ferramentas para a gente sair, porque a oração nos faz analisar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, e faz a gente querer corrigir essas imperfeições morais e elevar a nossa faixa vibratória. Tecnicamente é isso que acontece, né? Por isso a oração, esse é um dos motivos da oração ser tão poderosa, né? E para a atividade, para a próxima aula, Yasmin, sobrou para você. Só está você aqui agora, o Lauro já trouxe. Prepara para nós um caso de obsessão para a próxima aula, tá bom? Tá bom. Tem um monte. Então tá fácil. Beleza, então. Então vamos encerrar, né? Com a graça de Deus. Convido você novamente a levar seu pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus. E elevando o pensamento a Jesus agora, vamos agradecer por mais essa oportunidade maravilhosa de compartilharmos aqui esses conhecimentos que são pérolas para o nosso próprio desenvolvimento moral, acima de tudo. Não só do desenvolvimento mediúnico ou do entendimento sobre a mediunidade, mas são dicas importantíssimas para nosso crescimento moral. Então, muita gratidão por cada momento vivenciado aqui com vocês, a vocês por estarem aqui compartilhando comigo essa noite abençoada, cada um que entrou nessa aula hoje. E em agradecimento, nós oramos a oração que esse nosso querido amigo e querido mestre nos ofereceu, nos ensinou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que Jesus possa abençoar, amparar, proteger, iluminar você, seu lar, toda a sua família. E aqui eu deixo minha maior e mais sincera gratidão. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa. Jesus abençoe. Que assim seja.